Lei 6385 de 76 também exige autorização prévia da CVM para que instituições efetuem distribuição da emissão de valores mobiliários. Nós já comentamos isso. Toda oferta pública de valores mobiliários obrigatoriamente tem que ter autorização prévia da CVM. As instituições que efetuam essa distribuição têm que ter essa autorização. As instituições que compram valores mobiliários para revenda por conta própria também têm que ser previamente autorizados pela CVM. A atividade de mediação e corretagem de operações com valores mobiliários, as instituições que efetuam essa atividade têm que ter autorização prévia da CVM para efetuar tal atividade. E as câmaras de compensação e liquidação das operações com valores imobiliários têm que ter autorização prévia da CVM para desenvolver esta atividade. Emissões públicas de valores mobiliários, obrigatoriamente também tem registro prévio na CVM e tem que ser colocadas através do sistema de distribuição de valores mobiliários que nós vimos no vídeo anterior. A CVM pode obrigar que haja a participação de uma instituição financeira. E na prática, a CVM já regulamentou esta obrigação. A lei diz que a CVM pode obrigar, e a CVM obriga. Então, na prática, toda oferta pública de valores mobiliários tem que ter autorização da CVM e tem que ter a participação direta de uma instituição financeira que participa do sistema de distribuição de valores mobiliários. Esta intermediação da instituição financeira, obrigatória, é aquilo que nós vimos em aulas anteriores sobre o mercado de capitais, que nós chamamos de underwriting. E a CVM pode suspender qualquer oferta pública de valores mobiliários que esteja em desacordo com o previsto no artigo 19 da Lei 6385/76. Se você pretende aprofundar ainda mais esse estudo, por exemplo, também está mirando de olho num possível concurso público para a CVM, sugiro que você abra uma outra janela com a Lei 6385 de 76 e vá acompanhando nossa aula e nossos slides com aquilo que está sendo descrito, estabelecido na própria lei. É necessário que a CVM tenha dado o registro de companhia aberta para que os seus valores mobiliários possam ser negociados tanto na Bolsa de Valores quanto no mercado de balcão. E nós também já comentamos em aula anterior que a companhia aberta, para ter seus valores imobiliários negociáveis no mercado de capitais, ela tem que ter esse registro de companhia aberta na CVM e tem que mantê-lo, porque esse registro pode ser suspenso. Por exemplo, se a companhia não apresenta as informações periódicas exigidas pela regulamentação da CVM. E a CVM estabelece as normas para que as instituições obtenham esses registros. No caso das companhias abertas, a CVM normatiza a periodicidade e a natureza das informações que devem ser divulgadas. A CVM normatiza a atividade de recompra de ações para manter em tesouraria. A CVM estabelece o prazo máximo que uma companhia aberta pode manter ações de sua própria emissão em tesouraria. Passado esse prazo limite, ou as ações devem ser recolocadas em circulação, revendidas, ou terão que ser canceladas. Uma empresa não pode manter indefinidamente ações de sua própria emissão em tesouraria, porque a empresa não pode ser acionista de si própria. A CVM normatiza os padrões de contabilidade e de auditoria que devem ser observados pelas sociedades anônimas e pelas empresas de auditoria que fazem a auditagem dos balanços dessas companhias. A CVM também normatiza como devem ser prestadas as informações
relativas à negociação com ações pelos administradores. Isso é um aspecto bastante importante no mercado de capitais, porque quando o administrador de uma companhia aberta está negociando pessoalmente ações desta mesma companhia, isso precisa ser informado ao mercado, porque pode o mercado interpretar como um sinal ou que o administrador está confiando na companhia ou que ele está realizando lucros e espera que as ações caiam. Então, é importante que os administradores da companhia, que são as pessoas que mais têm informação sobre o desempenho atual da companhia e sobre suas perspectivas futuras, qualquer negociação que esses administradores fazem com ações da companhia tem que ser informada ao mercado. E a CVM disciplina como devem ser prestadas estas informações. A CVM também disciplina, de acordo com a Lei 6385 de 76, a necessidade de divulgação sobre as deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas que representem fatos relevantes. Fato relevante é aquele acontecimento, decisão, que influencia de maneira importante na decisão do investidor do mercado de negociar valores mobiliários daquela empresa. Tanto do ponto de vista de estimular a compra, quanto do ponto de vista de estimular a venda. Então, para garantir a transparência de mercado, garantir a equidade de informações, para que não haja investidores negociando em função de informações privilegiadas, todo fato relevante deve ser divulgado ao mercado, informado à Bolsa de Valores, por exemplo, quando a empresa tem ações listadas em bolsa. E aí a Lei 6385 de 76 define o que são crimes contra o mercado de capitais. Manipulação do mercado, provocação de condições artificiais de preço, é também crime contra o mercado o uso indevido de informação privilegiada, o exercício irregular de atividades regulamentadas, como, por exemplo, o exercício irregular da atividade de gestor de carteiras, de administrador, de intermediário de valores mobiliários, de emissor de valores mobiliários. O crime, a lei prevê pena também de detenção. A pena de detenção poderá ser imposta pelo processo judicial. A pena de multa será imposta pela própria CVM por processo administrativo, mas também poderá ser imposta pelo processo judicial. E aí aquele valor máximo que nós vimos anteriormente em relação à imputação de multa, aquele valor máximo, ele representa a soma das duas multas que forem impostas ao agente considerado culpado. Se ele foi condenado no processo administrativo, a multa, e condenado também no processo judicial, também a multa, a soma das duas multas não poderá ultrapassar o maior daqueles três valores que nós vimos anteriormente. No caso do processo judicial, a CVM não instaura o processo. Ela instaura o processo administrativo e define em primeira instância. Relembrando, há uma instância de recurso para o processo administrativo, que é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Vamos relembrar, o CRSFN, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, é o conselho cuja função é julgar, em segunda e última instância administrativa, processos administrativos que resultaram na condenação de participantes do mercado de capitais e do mercado financeiro. Condenações impostas pelo Banco Central ou pela CVM. Então, aquela condenação administrativa imposta pela CVM, cabe recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E foi processo instaurado pela própria CVM e decidido por ela.
No caso do processo judicial, a CVM não instaura. A CVM reúne o conjunto de informações, envia ao Ministério Público, caberá ao Ministério Público decidir pela instauração ou não de processo judicial, de ação, que pode ser civil ou penal. No caso, estamos falando da ação penal, porque trata-se de um crime contra o sistema financeiro. Havendo a instauração de uma ação penal pelo Ministério Público, a CVM pode ser convocada a participar, não como parte ou como testemunha, mas como amiga da corte, como uma espécie de assessoria técnica do juiz. É um termo em latim chamado amicus curiae. O artigo 31 da Lei 6385 de 76 disciplina a atividade da CVM como amicus curiae, como amigo da corte. Um exemplo que não tem nada a ver com mercado de capitais, mas para tornar mais claro para você a atividade do amicus curiae, é naqueles processos judiciais onde pessoas entram com ações contra o Estado, exigindo, por exemplo, que determinados procedimentos médicos sejam feitos imediatamente, ou que haja a concessão, a disponibilização de determinados medicamentos. Ora, o juiz entende de leis, mas não entende de medicina. Ele não sabe, pelo seu conhecimento próprio, se aquele procedimento médico realmente é de urgência e se a demora significa a possibilidade de perigo de vida para o paciente. Ele não sabe se aquela medicação é realmente de urgência, se ela não está disponível na rede farmacêutica tradicional e se a demora em ministrar este medicamento representa realmente perigo de vida para o paciente. Então ele pede auxílio à entidade médica, ao Conselho Regional de Medicina, por exemplo, que vai comparecer a este processo na qualidade de amicus curiae, de um amigo da corte, de um auxílio técnico, dando um parecer que fundamentará a decisão do juiz, porque o juiz não entende de medicina, mas entende de lei. O juiz entende de lei, mas não entende de mercado de capitais, dos detalhes do procedimento que gerou o enquadramento daquele agente como praticante de um crime, ou suspeito de prática de um crime. Caberá, então, à CVM elucidar toda a investigação que foi feita e colocar para o juiz os conhecimentos da sua especialidade a serviço da decisão judicial. Isso é que se chama de amicus curiae. Além da Lei 6385, nós temos a outra lei que regulamenta o mercado de ações, que é a Lei 6404 de 76, que é a chamada Lei das Sociedades Anônimas, a lei que disciplina as sociedades por ações. Como são estas sociedades as principais emissoras de valores mobiliários, e também a Lei 6404 estabelece as competências da CVM em relação à disciplina e fiscalização das próprias sociedades por ações, elas se relacionam. A Lei 6404 define as características de uma sociedade anônima. Diz ela que pode ser sociedade anônima qualquer empresa cujo objeto social seja lícito e não se contraponha, não vá de encontro à lei, à moral e aos bons costumes. A Lei 6404/76 também define que o nome social de uma sociedade anônima será obrigatoriamente uma denominação. Não pode ser firma, só para caracterizar a distinção. Firma é quando os nomes dos sócios aparecem. Fulano, Beltrano e Ciclano, Companhia Limitada. Isso é uma firma. Denominação significa um nome de fantasia, mas que a lei permite que o nome de um sócio fundador ou de um sócio controlador importante possa constar na denominação. Mas é um nome de fantasia que será acompanhado da expressão companhia ao início
ou sociedade anônima. E este pode ser no início ou no final.